Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Oliveira e amigos do canal Fábio Oliveira e Amigos. Eu tenho a oportunidade, o grande privilégio de receber um amigo, vou falar grande amigo, pastor Yukio Yasaka, lá do Japão, tá aqui, vai dar uma entrevista maravilhosa para minha e para sua vida, para você que quer ir para o Japão, para você que quer aprender cultura japonesa. Fica no canal ligado aí, se inscreve no canal, dá o teu like, faz a sua inscrição e tem alguns patrocinadores nossos que estão aqui, ó. Tá aí a Destaque Produções, você que quer gravar sua música, fazer sua produção musical, grava com a gente. A Chip 7, também, você que já produziu a sua música, gravou um CD, sobe aí a música na plataforma digital, você de repente está com um CD antigo. Querido, japonês, primeiro mundo, país da tecnologia. Estamos avançando. Você procura Chip 7, que vai subir a música na plataforma digital para você. Temos a Padaria Delta do meu amigo Júlio, lá de Ramos. Passa na padaria lá, você que está assistindo o canal tem 10% de desconto. E o nosso patrocinador novo, que é a Star Saúde. Você que precisa aí, você que não tem condições de pagar um plano de saúde daquele top, a Star Saúde está para te atender ali na área da Penha e adjacências. Procura lá a clínica Star Saúde, para você e para sua família, um precinho bacana, com todo o atendimento médico que você precisar, para que você saia de lá, ó, saradão, para que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos aí, o pastor está aqui com a gente, vai dar a nossa entrevista e fica aí que tu vai ter muita coisa para poder saber, eu tenho certeza que você vai sair impactado. É uma honra tê-lo aqui, pastor Yukio Yasaka, né? Tivemos a oportunidade de vê-lo ministrando ontem na igreja, foi uma bênção. Obrigado pela presença. E queria que o senhor se apresentasse, dá uma olhadinha para aquela câmera ali, ó, pode falar aí. Obrigado, pastor, bom dia. O público está em casa, fica à vontade. Fala um pouco do Japão, fala um pouco do seu ministério. Bom, nós estamos ali no Japão, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Amém. É uma alegria para mim estar aqui participando desse podcast. E nós estamos no Japão já há 28 anos, né? Dirijo a mesma igreja há 25 anos. E nós estamos ali na Grande Tóquio, né? Na grande metrópole de Tóquio. Nosso ministério hoje está lá com 6 igrejas, né? E estamos trabalhando ali, servindo ao Senhor, evangelizando, dando apoio a brasileiros, né? Nosso culto é em português, não é? Legal. Quando precisa, nós temos tradução simultânea para japonês, espanhol, inglês, né? Mas é isso, é a igreja do Senhor, brasileira, plantada em solo estrangeiro, né? E também fazendo missão transcultural. Que legal, que legal. E hoje são 6 igrejas dentro do Japão. Dentro do Japão. Nós temos 5 igrejas na Grande Tóquio, né? Uhum. Nós temos 3 estados que estão em volta de Tóquio. Esses 3 estados, eles constituem a Grande Tóquio. Uhum. E nós temos nesses estados vizinhos a Tóquio, 5 igrejas. E temos uma a 1.000 quilômetros de Tóquio, em Hiroshima, lá o lugar onde caiu a bomba atômica. No mesmo estado lá onde caiu a bomba atômica. Bacana. Hoje, o senhor acha bacana alguém que quer sair daqui do Brasil? Se vale a pena? Queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que hoje estão no Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo meu país, né? Sou patriota, né? O senhor também é filho de japonês, não é isso? Eu sou neto de japonês e neto de russo. Isso. Naturalizado japonês. Não, ainda não naturalizei, mas eu tenho o visto permanente. Ah, sim, né? legal. Eu posso me naturalizar, mas ainda não... Legal. Não, mas tá estável, tá bem lá, visto legal. permanente. Trabalha lá, né? Trabalho lá e tá bem... Agora, depende do ponto de vista, né? Às vezes uma pessoa está bem estabilizada no Japão, com seu trabalho, com as suas posses, né? Uhum. Às vezes não compensa muito ir para o Japão, né? Ok. O Japão tá bem estabilizado no Brasil. Agora depende muito, porque às vezes ela vai como um profissional da área, né? Por exemplo, não entra descendente no Japão se não tiver, por exemplo, um curso superior, né? Entendi. Porque as empresas procuram mão de obra capacitada. Entendi. Então, para a pessoa poder ir para o Japão não sendo descendente, ela precisa ser convidada por uma empresa que vai se responsabilizar por ela no Japão. Uhum. Então, ela precisa pelo menos ter um diploma, alguma coisa, e trabalhar na área, né? Seja administrativa, TI, enfim, né? Entendi. Agora, já o descendente não. O descendente, ele já consegue trabalhar em qualquer área, ele ganha o visto, né? Por ser descendente, até a 3ª geração. E eles estão abrindo agora para a 4ª geração, que não era aberto para a 4ª geração. Entendi. Então, geralmente, o neto de japonês, o bisneto de japonês, não teria direito de entrar no Japão depois dos 18 anos. Então, antes dos 18 anos, 16 a 18 anos, né? Se a 4ª geração, que a gente fala do Yonsei, ele perde o visto, ele estava lá, veio embora, ele perde o visto, aí ele vai ter dificuldade de voltar. Entendi. Então, até a 3ª geração,
É bem tranquila a entrada no Japão do descendente. Hoje alguém que você fala assim, a pergunta é, como você já respondeu para quem está estabilizado, beleza, mas uma pessoa que está assim, vou falar igual o pessoal do norte fala, sem eira, sem beira. Ah, né? Não, aí beleza. Então, essa pessoa que está assim, ela precisa de quê para entrar hoje no Japão? Hoje eu sei que o visto acho que está liberado por um tempo, né? Sim. O visto para turismo está liberado. Até 2026, setembro, o visto está liberado. Agora, visto de turismo. O Japão é um país muito fechado. Para você ter uma ideia, todo mundo que nasce no Japão não é japonês. Diferente dos Estados Unidos. Sim. Então, muitas mães vão, né, para os Estados Unidos, grávidas, para ter o filho na América. Sim. E automaticamente vira cidadão americano. No Japão, não. Ele é totalmente fechado. Então, qualquer nacionalidade que viaja para o Japão e nasce no Japão, não é japonês. Não é japonês. Entendi. Então, essa cultura é bem fechada. Então, qualquer pessoa que queira trabalhar no Japão não sendo descendente e não tendo um curso superior, especialização em alguma coisa, não entra. Não consegue. Não consegue. Apenas para passear? Apenas para passear. Agora, o Japão, devido à falta de mão de obra, porque a grande maioria, nós temos uma grande maioria de idosos no Japão, tanto que a população vai cair. Nós temos aí 130 milhões, 133 milhões, e mais à frente a população do Japão vai cair para 128, 127 milhões, porque existem muitos idosos no Japão hoje. Então, o Japão fez um tratado com a Ásia, não é? Com países da Ásia, Vietnã, Indonésia, né? E aí, essas pessoas estudam no seu país um pouco da língua, e aí faz um contrato de trabalho no Japão, e eles podem ficar 1 ano e meio. Ah, legal. Aí eles têm que voltar para... Esses países que você acabou de citar estão todos ali próximos de você na ali. Na Ásia, né? Isso aí é liberado para países da Ásia. E todos ali têm visto para turismo, ok. Você consegue ir para, tipo... Tailândia, Indonésia. Tudo. O brasileiro ele tem visto liberado. Liberado. Legal. Né? Liberado. Legal, bacana. Só a China continental, você tem o visto liberado para Hong Kong e Macau. Para dentro da China continental, que seria a China comunista, aí tem que tirar visto. Coreia do Sul é perto. Coreia do Sul é aberto, tranquilo. De Japão, 1 hora de voo. Pô, legal. É perto. Bacana. É perto, né? como se fosse São Paulo, Rio, né? Bacana. Ponte aérea, né? Ponte aérea. A gente fala ponte aérea. Você atravessa o mar do Japão, é 1 hora de voo mais ou menos. Legal. E aí você tem a liberação na Coreia do Sul, já a Coreia do Norte é mais complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O maior país, pastor, de perseguição mundial ao cristianismo é a Coreia do Norte. Sim. Tá 1 hora do Japão. Sim. São... Na classificação, né? De países que oprimem, né? E perseguem cristãos. Sim. São ditadores, né? Ditadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que vai daqui para lá solteira e casa no Japão. Aí consegue. Ah. Se for uma japonesa ou se for uma pessoa descendente, seja com visto de 1 ano, 3 anos, ou um visto permanente, aí dá direito a ganhar o visto. Que aí casa lá, ele passa Casa lá ou casa aqui. Entendi. Você casa com descendente aqui, ok. Aí essa pessoa automaticamente ganha o visto. Que é o caso da minha esposa. A minha esposa era descendente de português, o pai dela é português mesmo, ela é filha de português. Entendi. Nasceu no Brasil, em Taboão da Serra. Entendi. E aí nós casamos e ela foi e ganhou o visto. Que legal, que bom, né? Bacana. Outra pergunta. A questão hoje do Japão, né, entre muitas pessoas perguntam a questão daquelas bombas que caíram e tal. Acho que é Hiroshima e Nagasaki, né? Sim, uma coisa assim. Sim. Tem alguns resquícios que ficaram de contaminação ainda? Porque eu lembro que eu li alguns livros, sim, algumas coisas falavam essas coisas. Sim. Que as pessoas nasciam com algum tipo de deficiências. Isso aconteceu, pastor. Aconteceu, mas não hoje mais. Hoje não tem mais, né? Mas houve casos, por exemplo, já fui no museu 7 vezes. No museu de Hiroshima. Eu tenho uma igreja lá perto, sim, né? A gente tem uma igreja lá. Então, eu já levei muitos irmãos que vieram do Brasil, família, no museu. Então, teve casos, por exemplo, de as unhas terem vasos sanguíneos. A mutação fez com que vasos sanguíneos viessem sobre as unhas, a pessoa cortava a unha e saia sangue. Caramba. Então, houve uma mutação, né? Devido à bomba, né? Como fala? A radioatividade. Verdade. Mas radiação, hoje em dia, né? a radiação. Hoje eu não vejo mais nada sobre isso. Mas se você for no museu, você vai ver que houve muita coisa que veio depois, né? Dessa geração que veio depois da bomba, né? Entendi. Uma outra questão de hoje, salários lá.
O que você acha? Salário. Lá o salário... Mínimo, né? O mínimo aqui comparando com o nosso aqui, o que é? Nós temos duas classes de salário lá. Nós temos o assalariado, né? Que ele ganha um mensal. Lá é CLT, igual aqui no Brasil? É o CLT. Também. O CLT, é o autônomo. É muito autônomo lá. Uhum. É muito autônomo. Então é igual aos Estados Unidos, trabalha por hora. Trabalha por hora. Por hora. Nós temos duas linhas. Nós temos o funcionário registrado, Sim. né, chamado de Chain. Então ele tem todos os direitos. Ele tem lá as férias remuneradas, ele tem o seguro de saúde mais completo e tudo. E tem o autônomo, que a maioria estrangeira é autônomo. Ou seja, ele trabalha por hora, ele ganha por hora, e se não trabalhar, não ganha. Entendi. Entendeu? Muitas dessas empresas são contratos de boca, não tem um contrato assinado, nada. Né? Qualquer momento pode ser dispensado. Qualquer momento pode ser dispensado. Você trabalha hoje, amanhã não precisa. Fica em casa só depois da manhã. Sim, porque ele entra como autônomo. Então ele entra como prestador de serviço. Entendi. E isso quebra um pouco o vínculo empregatício com o dono da empresa japonesa, né? E, querendo ou não, abre um espaço muito grande para o estrangeiro. Porque ele não vai ter os encargos, né? Tanto que, para o senhor entender, pastor, um autônomo lá ganha muito melhor do que um assalariado. Porque a empresa não tem gastos com ele. Né? Férias remuneradas, seguro de desemprego. Hoje está apertando um pouco mais o governo, essas empresas, para poder dar um auxílio melhor até para autônomo. Né? Legal. Mas automaticamente o autônomo ganha um pouquinho mais porque a empresa não tem tanto encargo a pagar. Entendeu? Lá tem índice de desemprego ou chegou, você consegue trabalho? Tem índice de desemprego, porém você consegue trabalho. Lá, para a pessoa ficar parada é porque ela não quer trabalhar. Mesmo que ela ganhe menos, tem muitos brasileiros, vou citar a nossa classe, né? Tem muitos brasileiros que trabalham de caminhão, geralmente trabalham também em fábricas de alimentação. Você falou sobre trabalhar em caminhão, eu trabalho com logística, né? Então, tipo assim, a habilitação daqui utiliza lá? Não pode. Aí como é que faz para dirigir lá? Você vai com uma carteira brasileira, você leva o prontuário da carteira, tem um documento chamado prontuário. Sim. Essa carteira... Você chega lá, você faz uma prova em português de 20 perguntas. E aí você faz o teste prático, né? De direção. E aí você sai com a carteira. Já uma pessoa que não tem carteira nenhuma... Então, em cima disso, você pergunta... Não. Beleza, o cara tem a carteira, mas mesmo ele tendo visto que você falou, de turismo... Não consegue. Ele tem que ter um visto de trabalho. Ele tem que ser um residente. Sim. Para tirar a carteira tem que ser residente. Então, ele clandestinamente, se ele for, tipo, ele vai turistar, ele chega lá e fala, pô, não vou mais voltar para o Brasil, não. Ele quer ficar lá. Ele não consegue trabalho, mesmo tendo habilitação. É difícil. Tem que dar um jeito de... E nem a habilitação ele vai conseguir tirar, porque ele não é residente. Entendi. Então, vamos pegar o passaporte dele no Detran, que seria japonês, para vocês entenderem, né? No Detran japonês... Iriam pegar todos os documentos dele e ele não teria passaporte. Eu vi que ele não tem visto. Por quê? Quem é residente recebe o ID, chamado Zairocard. Entendi. Então, esse Zairocard, ele mostra que a pessoa está regularizada no país. Esse Zairocard é como o Green Card americano, mais ou menos? Não, esse Zairocard é como um RG. Sim, uma identidade. Uma identidade de estrangeiro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando você vai no Detran japonês, você dá entrada na sua carteira para tirar, fazer a prova, então eles pegam o Zairocard, às vezes eles pegam o passaporte. Entendi. E o Zairocard tem todas essas informações de visto, quanto tempo você tem de visto, onde você mora. Entendi. Entendeu? Então, uma pessoa que está indo a turismo, ela não consegue tirar a carteira. Não consegue. Ok. Salário aqui, comparando com o nosso, mínimo lá, mínimo. Mínimo. É só o mínimo. Uma média, tá? Uma média $10, $8 a $10. A hora? A hora. Dá... Mulher ganha um pouco menos. $10 a hora. Mulher ganha um pouco menos. Dá 50 e hoje, calculando na cotação do dólar de hoje, R$57 por hora. Dá uma média de $8 a $10. Se o cara trabalhar 10 horas por dia, R$500. Se ele trabalhar 8 horas, R$400 Isso é o mínimo, poucos reais. Entendi. E tem pessoas que ganham lá $20. Por hora. $15 por hora. É um bom lugar. Mas a média salarial lá é de $2 a $2.000. A média salarial. Hoje, se alguém ligasse para você aqui do Brasil, um amigo seu, né? E ligasse para você, Pastor Yukio, eu tô querendo ir para Tóquio com quero parar o que eu tenho aqui. Vamos pegar uma pessoa simples, uma pessoa que ganha aqui R$2.500. Certo. Que vive bem, tem uma casinha dela alugada. R$2.500. Reais. Ela mora aqui, tem a família dela e tal, mas quer ir primeiro sozinho, que é o que todo mundo faz, né? Eu tô falando porque tem gente em casa ouvindo a gente, assistindo a gente, e vamos tirar as dúvidas da pessoa, porque tem muita ilusão. Sim. Né? Eu rodei a Europa, conheço alguns lugares, e eu vejo que muita coisa é ilusão. Sim.
Você vai para quebrar pedra, para fazer o que ninguém quer fazer. Uhum. A pergunta é, essa pessoa que sai daqui, vai para lá, com você sendo amigo ou tendo algum conhecido, Sim. ele consegue se estabilizar lá, ele consegue chegar e já arrumar emprego, ou ele vai quebrar uma pedra lá, passar uma dificuldade? Então, se a pessoa for um descendente, ele vai chegar... Não. O cara que não conhece você como amigo. Uhum. Então, aí o que acontece, pastor? Como ele vai com o visto, ele tem que entrar com o visto de uma empresa lá. Ele não pode ir por conta. Entendi. A empresa tem que contratar ele, tem que dar o visto para ele na imigração. Entendi. Então, vamos supor, ele vai ser um assalariado. Tá, então... mas assim, a pergunta que eu te fiz, de repente, acho que você não conseguiu, de repente, pegar a minha ideia. Eu vou a turismo. Certo. Deixo minha família aqui, vou embora. Supostamente que haja uma liberação dessa entrada. É isso, eu vou chegar lá, o cara vai Entendi. carimbar, tô turistando lá, comprei a passagem, tipo, 10 dias pra ir e vou voltar daqui a 10 dias. Sim, Mas sim. esses 10 dias eu não volto. Entendi. Eu fico lá, Entendi. clandestinamente. Clandestinamente. Igual entendi. todo mundo faz. Sim. Até na América, em vários locais as pessoas Sim. fazem isso. Agora há pouco um amigo meu foi pra Europa, ele foi com a passagem de ida e volta, acabou ficando lá, foi recebido por um amigo também, né? Tá no Reino Unido. Para tentar começar a vida, né? Porque aqui tava vendo que não tava conseguindo muita coisa, e um amigo lá recebeu ele e tal, e ele foi. É essa a pergunta que eu tô te fazendo. Ele vai com visto de ida e volta, aliás, de ida, de turismo, Sim. e chega lá e fala, cara, não vou voltar, vou ficar aqui. Sim. Essa pessoa, esse ser humano, consegue Ele trabalho vai ter com você muita como amigo? dificuldade. Então. Porque lá a questão do trabalho, quando eles pegam um empregador que aceitou pessoas sem visto, o empregador também é preso. Então Lá já é mais rígido, né? Muito rígido, muito rígido. As Então, leis lá são muito rígidas. Então, por exemplo, no caso, né? Acredito que pior que a América, então. Mil vezes pior. Porque na América você chega lá, você vai botar piso, não, você coloca na não, casa do lá camarada, não tem né? isso, pastor. Lá não Assentador tem de piso, o cara que é pintor de Não, parede. Lá não tem isso. Então, sim. tem gente sem visto lá? Tem. Só que é uma pessoa que, em vez de ganhar 8, 10 dólares, vai ganhar 3, 4 dólares. Entendi. Porque o empregador dela vai jogar o salário dela lá embaixo. Porque ele está correndo risco, né? Vai colocar ela de forma clandestina e muita gente fica. E muita gente é preso. Entendi. A imigração do Japão tá cheia. Entendi. Porque o pessoal é pego e o empregador vai preso também. E pega a cadeia mesmo. Pega a cadeia. Pega a Entendi. cadeia, leva pra imigração, e aí a imigração entra aquele trâmite todo, se a pessoa não tem dinheiro, tem que ligar pro país, e a pessoa fica lá, 1, 2, 3. A embaixada, né? Aí vai A aquela bagunça toda, a pessoa fica presa lá. E o empregador vai preso também. Então hoje você aconselha não ir? Não vá. Não. Sem visto, o Japão é muito difícil. E para tirar esse visto, teria que tirar daqui do Brasil? Do Brasil, uma empresa de lá te contratando, te mandando uma documentação que você dá entrada junto à imigração, e a imigração entende que aquela empresa do Japão é responsável por você. Isso para estudo também é a mesma coisa? Para estudo é a mesma coisa. A faculdade, ela libera a documentação para um estudante. Entendi. E tem muitos casos de estudantes que vão para o Japão, que recebem bolsa de estudos, né? Mas a faculdade, ela faz todo o trâmite. Ah, legal. Ela dá entrada na documentação da imigração, a imigração solta o documento, e aí você retira o visto, entendeu? Legal. Agora, ilegal no Japão é muito difícil, pastor. É diferente de qualquer sim. outro país, Estados Unidos, é outra realidade. Assim, pra turma que tá em casa ouvindo a gente aí, dá uma ideia sobre a questão de leis lá, como funciona. Lei. A lei funciona. Funciona, né? Porque nós temos no Brasil a lei, mas... né? Ela existe a lei. Sim. Só que o pessoal acha brecha, né? Dá um jeitinho, corrupção. Sim. Lá a lei funciona. Então, por exemplo, na questão que eu mais fico indignado no Brasil, que é o camarada vai lá, mata uma pessoa e responde liberdade. Ele atropela uma pessoa, né? Mata a pessoa e responde liberdade, né? Ou se ela que aqui chama de homicídio culposo, né? Ou ela não foi pega em flagrante, Sim. mesmo ela confessando o crime, ela responde em liberdade. Lá não existe isso, pastor. Lá a pessoa foi... Errou a chilindró. Na hora. Entendi. É na hora. A pessoa matou, ela pode não estar bêbada. Se ela matar alguém, já dá problema para de cadeia. Tem que dar... Eu lembro que a gente estava conversando também, esse final de semana, né? Que a gente passou um tempo junto. Eu lembro que você falou duas coisas que me chamou a atenção. A primeira, como aqui no Brasil também, qualquer coisa que você faça com alguém, você está de carro dirigindo, atropelou, tem que dar assistência. Sim. Ponto. Se o cara fugir lá, tu falou que o cara se arrebenta, né? Se arrebenta, porque vão achar ele. Entendi. Eles passam aspirador na rua, pega resto de carro, a polícia fica de campana naquele trajeto durante meses, observando, e eles acham. A outra coisa que você falou sobre observar também foi a questão do rapaz que você falou, tá vendo aquele cara ali saindo da loja? Se ele roubar ali,
A polícia vai investigar ele os próximos dias todos da vida dele sem ele saber. Sem ele saber. Sem ele saber. Teve grupos... Eu achei isso interessante. Tem grupos de furto lá. Lá é difícil você encontrar roubo à mão armada. Primeiro, aqui no Brasil a gente já é filmado e espiado em tudo que é lugar. Sim. Imagina lá, né? Lá deve ser mais ainda. Lá é câmera, no bairro. Tem câmera em tudo lá. Que lá é o país da tecnologia, então eu acredito que... Lá tem câmera em tudo que é lugar. Então, a polícia, ela é muito investigativa. Quando ela vem com um processo para o promotor, não tem saída. O advogado não pode fazer nada, porque tem câmera, tem vídeo do camarada entrando na casa. Já tá. Eles não pegam de primeira, pastor. Alguns casos, eles não pegam de primeira. Eles esperam para dar o bote. Aí entra o investigador fazendo a campana em cima daquela pessoa. Aí eles filmam a pessoa entrando na casa, roubando a casa. Saindo da casa. Caramba. Quando eles vão com o processo todo pro promotor... não tem o que o advogado fazer, porque já é definido. E lá não tem saidinha, todo presídio é o trabalho, tem que trabalhar. Não tem visita íntima, não é? Então, não tem a molezinha do Brasil, não. Tem. Pra você ter uma ideia, os presos, pastor, eles não podem olhar no rosto do guarda, do carcereiro. Eles têm que andar de cabeça baixa a todo tempo e marchando dentro da cadeia. Entendi. Então, um sistema muito rígido para quem vai preso. Eu li num livro, que assim, eu leio bastante, né? Eu gosto de sempre estar lendo alguma coisa, né? Porque eu acho que o conhecimento vem através da leitura que a gente faz em qualquer área, não só na área evangélica, mas eu leio tudo. Leio livro secular, leio jornal, leio revista. E eu li num livro uma vez que o cara colocou, não sei se é verdade, que o índice de analfabetismo é praticamente baixíssimo. Zero. No Japão é. Praticamente no zero. Japão é. E você tem uma escola integral. Integral, isso você aí. Coloca a criança de manhã, ela vai ter a aula dela, ela vai ter o curso, se ela quiser escolher um instrumento, ela vai tocar esse instrumento, né? Então, muita gente sai da escola tocando teclado, tocando baixo, tocando bateria. Ela vai escolher um esporte. Por isso que esses países nas Olimpíadas, pastor, eles se destacam. Entendi. Porque a questão do esporte... É investimento, né? Já está integrado na escola. Entendi. Então, ali a criança vai escolher... Por exemplo, tem um jovem da nossa igreja, ele joga basquete e ele conseguiu uma bolsa, se eu não me engano, numa boa escola por causa do basquete. Entendi. E ele praticou o basquete na escola, se destacou. Hoje ele joga na seleção do estado, né? Conforme a idade dele. Então há esse incentivo, né? Na escola integral. Legal. Aproveitando esse gancho que você falou da escola, por exemplo, a pessoa vai e ela consegue o visto que você falou permanente lá através de uma empresa. Certo. Tipo assim, eu no caso, eu consegui o visto e tal, para levar a família depois, e filho pequeno. Aí vai depois porque eu já tô lá ou também não pode ir? Porque eu já tô. Pode. Aí a família já pode ir. Direitinho, você já pode ir junto. Aí eles conseguem também ficar lá, estudar. Sim, eles entram na igreja japonesa. Bacana. Aí o Japão já trata bem a pessoa. Não, ela vai com a família inteira. Não precisa você ir primeiro. Entendi. Quando vai um profissional, ele tem família, já sai o visto pra família inteira. Que bacana. Então, aí já tem colégio pros filhos. Sim, sim. Bacana. A questão mais difícil para as crianças é a adaptação. Porque é a língua japonesa. Qualidade de vida lá hoje, o que você acha? Top, você tá lá há pastor. 28 anos. Top, qualidade de vida top. Mas e os terremotos? Aquele negócio de tsunami lá, os furacão da vida? É normal. Tu pegou Peguei o tsunami de 2011, não foi? 2011. Peguei o tsunami, tivemos uma obra missionária lá na região. Viajamos lá umas 3, 4 vezes para a região do tsunami, né? Foi feio. A gente viu muita coisa aqui. Feio, pastor. Bem ruim. Na verdade, eles não passam, assim, muitas coisas, né? Mas, assim, de imagens, né? Mas eu vi muitas covas abertas, caixões, né? Assim, mas covas, assim, E morreu grandes, crianças, tudo, bicho, tudo, né? O povo, muitos deles não acreditaram na onda, por isso que morreram, né? Não fugiram. Teve um caso... o terremoto não foi... foi no mar. Então, mas qual extremidade? Coreia? Porque... Não, foi no mar do... Você lembra? Foi no Pacífico, né? E sim. E vem de lá pra cá... E aí veio a onda, né? Veio a onda. A onda, você falou que tava... Mais de 15 metros de altura. Meu Deus. Entrando 6 quilômetros para dentro da terra. E a região, algumas regiões dali, onde pegou o tsunami, o grande problema é que eram regiões sem montanha. Então a onda veio e foi arrastando tudo. Plantações, casas, carros, né? Que bacana. Então você encontrava carro 3 quilômetros depois da terra. É muita coisa, pastor, 6 quilômetros. 6 quilômetros. De avanço, né? Então era uma região muito plana em algumas regiões ali do tsunami. Então a onda foi levando tudo, arrastando tudo. Então, por isso que o estrago também foi maior. Nós tivemos um casal, encontramos com ele na rua, um casal de japonês. E ela falou, eu tô vivo. Ele falou com a gente, eu tô vivo, porque minha esposa insistiu comigo. Porque quando veio a sirene,
Porque todo terremoto lá, pastor, se vier uma onda de 30 centímetros de 1 metro, que nem alcança o final da areia da praia, toca a sirene. Entendi. Isso é normal. Entendi. Então, quando há risco de sirene, sai a informação pela TV, pelo rádio, né? E eles já tocam a sirene. Tá vindo tsunami, toca a sirene. E muita gente não acreditou que a onda seria muito grande. Deu pra entender? Pô, 15 metros de altura é muita coisa. É muita coisa, mais de 15 metros. É. Né? Então, quando tocou, o senhor não queria ir, fugir. E a esposa insistindo com ele. Não, nós temos que sair daqui, nós temos que sair daqui. Foi um terremoto forte, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí ele falou pra gente, ela insistiu tanto que eu saí. Eu saí da minha casa e fui pra montanha ao lado. E fiquei da montanha observando a região do meu bairro. E a onda veio, pastor. E ele falou que viu amigos que não subiram morrer na onda. Na hora dessa onda, você estava onde com a sua família? Eu estava na onda, eu estava no centro de Tóquio, numa reunião com pastores japoneses, né? No dia do terremoto. Sim. Foi acho que 3... Deu para sentir? Senti, foi terrível, foi forte. Foi muito forte. E eu estava em Tóquio, às 2, 3 horas da tarde, quando deu, se não me engano, 3h15, 12h15. E eu só consegui voltar para casa no outro dia, 11 horas da manhã. Porque os trens pararam, as rodovias foram bloqueadas, porque tem muito elevado. Né? Depois da hora que você recebeu o toque, quanto tempo a onda chegou depois? Eu não me lembro. Mas dá tempo de fugir? Não, dá tempo. Dá tempo, porque o mar ele puxa, né? Ele dá aquela sequidão na E praia, já sabe lá na cidade que vai chegar lá. Que vai chegar lá. Entendi. Porque o Japão ele tem um sistema de boias, alguns falam que em alguns locais falhou. O Japão ele tem um sistema de boias que detectam. Ah, sim, tipo sonar, alguma coisa assim nesse ele sentido, tem. Né? Então eles falam que alguns lugares falharam. Outros lugares a sirene falhou, que pode ter acontecido devido ao terremoto. Entendi. Né? Então o terremoto derrubou casa, derrubou muita coisa. Né? A minha prateleira da minha casa, e eu moro a 3 horas e meia da onde deu o tsunami. A prateleira da minha casa tombou, com prato, com copo, com tudo. Caramba. Então foi muito forte. Então e aí ele viu os amigos morrerem lá. Ele subiu, você contou um caso também que teve uma senhora gorda, né? Que eu acho que com o neto, com o filho. Isso, que você contou também. Encontramos o jovem na rua, e ele todo machucado, né? E aí nós perguntamos, o que aconteceu? Como é que foi, né? Que você conseguiu escapar? E eu falei, eu estava no primeiro andar com a minha avó, e a onda chegou. Começou a invadir a casa, uma onda muito forte, bagunça tudo, né? Sim. Panela muito rápido, boiando, mesa. E eu puxando a minha avó pro segundo andar, eu no sobrado. E eu não conseguia puxar minha avó, muito obesa, né? E mesa, e cadeira, e tudo boiando ali, aquela coisa toda. E a avó bateu nele e falou, não, vai embora você, meu filho, sobe você, senão você vai morrer também, eu já tô velha. E ele não aguentou puxar a avó, ele subiu. E a avó morreu no primeiro andar, embaixo. Japão tem vulcões? Vulcão. Tem vulcão... furacões e terremotos, né? Furacão, vulcão e tufão. Tufão. Tudo isso de brinde para quem for morar lá. De brinde, né? E você já está acostumado com tudo isso. Acostumado já. Mas vulcão, ele tá dormindo mesmo? O vulcão, que é o Monte Fuji, ele é um vulcão... Tá adormecido, né? Que tá adormecido, não tá inativo. Ah, sim. Entendeu? Ativo não tem. Ativo acho que é a Ativo, Indonésia, né? Indonésia. Ativo não tem. Indonésia. Mas ele tá dormindo só. Pode, né? Acontecer aí, sei lá, uma placa tectônica, alguma coisa, movimenta lá e ele... Né? Mas já tá anos assim, né? Anos não. Sim. Ele tá meio que dormindo e que tomara que continue. Furacões. Furacão não tem. Tem tufão. Porque igual os Estados Unidos, que é o furacão, ele é na terra, né? A roda, né? O tufão, ele é no céu, a roda dele. Então ele roda lá em cima. Que existia. Pensei que era a mesma coisa. Não. O furacão, se não me engano, ele roda embaixo. Redemoinho. É o redemoinho embaixo, na terra. Sim. No Japão, ele roda no céu. Então ele faz as pancadas de ventos apenas na terra, né? Então, e brabo também? Brabo. Levanta telhado, casas velhas, né? Questão de terremotos hoje lá, como é que tá? Normal, como sempre teve. Mas sempre tem? Sempre tem terremoto lá. O grande problema do tsunami, que muita gente não sabe, pastor, é que quando deu tsunami, e foi lá mais de 7 pontos, né? Houve sucessivos terremotos no mesmo dia, com intensidade menor, mais fortes. Então, 2.000 terremotos, 1.000 terremotos, né? E alguns tão fortes, parecidos com o tsunami. Então, o que muita gente não sabe, né? Só foi um terremoto e uma onda, não. Foi atravessando semanas de terremotos, pequenos terremotos que houve. Então, isso assustou muito o povo, né? Teve pessoas brasileiros que
arrumaram a mala, compraram uma passagem de avião, fecharam a casa com tudo dentro, pegaram o carro, foram pro aeroporto, pegaram o avião, largaram o carro no aeroporto e foram embora. Você falou, muita gente abandonou muita coisa, abandonou tudo, e veio embora, voltou pro país de origem, voltou né? Pro país de origem. Então, não só brasileiros, como outros estrangeiros. E esses bens que ficaram dessas largado pessoas? Lá. E aí, o governo vende? Aí o governo vende, aí tem que mexer com a casa, porque a pessoa não paga o aluguel no primeiro mês, o governo não sabe que ela foi embora. Caramba. Deu pra entender? Abandonaram tudo. Muitos fizeram isso. Muitos. Com medo, né? Com medo. Entendeu? Com medo. Então houve esse problema dessa debandagem aí, né? Desse abandono do Japão quando teve o tsunami, por causa desses terremotos sequentes que houveram. Assustou muita gente, né? Então, nessa região que nós estávamos, foi uma pressão emocional muito grande naquela época. Entendi. Né? E a gente, graças a Deus, pela graça de Deus, a gente foi o inverso. Nós vimos uma oportunidade e nessa oportunidade, ao invés de a gente fugir, a gente foi lá na região atingida para evangelizar e ajudar. Legal. Saúde lá no Japão, como é que funciona? Saúde... Para quem é estrangeiro. Claro que para o japonês eu acredito que seja tudo primeiro mundo, né? Como assim, pastor? Saúde para quem está lá, que a gente é imigrante, né? Atendimento. Atendimento, tipo o mesmo. Assim. É o mesmo. Ah, legal. Então, lá nós temos o sistema do governo, que você paga uma taxa mediante ao seu faturamento anual. Então, porque aqui no Brasil, como é que funciona? Você tem o SUS, que na teoria é muito bom, mas na prática não funciona. Né? A gente sempre soube disso aqui no Brasil. Você conhece o Brasil, né? Você morou um tempo no Brasil, né? Até porque você é brasileiro, né? E você sabe que na teoria é muito bacana. Eu entrevistei uma pessoa aqui que trabalha nos órgãos de saúde públicos do Brasil e ela falou, na teoria é muito bom, na prática seria o melhor sistema de saúde do mundo. Sim. Só que não funciona. Não funciona. E aí a gente tem aqui no Brasil o plano de saúde, que aí você chega, você paga, você é super bem atendido, dependendo do plano que você tem, né? Da especificação do plano de saúde que você tem. A pergunta para o Japão é a seguinte, igual você falou, tem o público e deve ter o privado. O público é a mesma coisa do privado, você paga uma taxinha ou paga muita coisa, que aqui, exemplo, o SUS é de graça. Só que se você quiser ter um plano de saúde bom, dependendo da sua faixa etária de idade, você vai pagar um valor considerável. Sim. Exemplo, uma família hoje com marido, mulher e filho, dependendo da idade do marido, da mulher e do filho, vou pagar uns R$2.000 de um plano, pelo menos isso aí de um plano de saúde. No mínimo 3 pessoas para você botar na pessoa jurídica, né? Porque aqui tem pessoa física e jurídica. Na pessoa física, mais caro ainda. Sim. A pergunta é, lá no Japão, como é que funciona esse atendimento e como é que é esse sistema? Olha só, o Japão ele tem 2 sistemas principais. Ele tem o Shakai Hoken, que é um sistema daquela pessoa que é assalariada. Ela trabalha numa empresa mensalista. Ela é um funcionário direto. Né? Esse sistema de saúde é tirado do salário dessa pessoa mensalmente um valor X, uma porcentagem. Tipo imposto de renda aqui no Brasil. Tipo imposto de renda. Automático. Automaticamente. Na fonte já é descontado. Só que a empresa que contratou também paga metade. Tá? Então, esse sistema, uma pessoa assalariada, mensalista, funcionário direto, dentro disto está a aposentadoria, hospital, seguro-acidente. Então, por exemplo, se você é funcionário mensalista de uma empresa registrado no Shakai Hoken e você tem um problema de saúde, você entra no Shobyo TAT. Ou seja, o governo vai te dar 1 ano e meio de salário, 60% do seu salário, para você se tratar. Porque você não tem condição de trabalhar. Entendi. Entendeu? Então, esse é um sistema daquela pessoa que é mensalista. Já no caso dos autônomos, eles pagam o Kokumin Hoken. O Kokumin Hoken é um valor que é tirado do seu salário anual, que você faz a declaração, baseado no seu faturamento. Sim. E aí, todo atendimento que você tem, seja hospital, seja exame, seja qualquer coisa, você só paga 30%. Entendi. De tudo. Não existe, como fala, convênio médico particular lá. Sim. O que você tem é seguros de acidente. Entendi. Então, você sofreu um acidente, você recebe um seguro porque você se acidentou. Sim. Né? Ou vai fazer uma cirurgia, tem seguro de acidente. Exemplo, eu preciso de um cardiologista lá, eu tenho. Você tem. Eu preciso de um nutrólogo que trabalha com nutrição. Você tem. Vou ter. E você paga só 30%. Entendi. Não tem privado lá. Eu lembro que você comentou uma situação também, que se, tipo assim, você tá em casa, você passa mal, com 5 minutos tem uma ambulância. A ambulância eu tenho na minha porta. Então, se eu passar mal, eu ligo, eu tenho uma ambulância. Em qualquer lugar do Japão? Em qualquer lugar do Japão. Todo mundo, não importa se é rico ou é pobre, todo mundo é atendido igual. A pessoa que tem menos condição financeira,
ela vai ser atendida da mesma forma. E interessante, pastor. Por exemplo, eu tive um problema de pedra no rim. Liguei para ambulância, né? Eles me pegaram em casa. Eu cheguei no hospital. Todos os exames foram feitos na hora. Raio-X, ressonância magnética, tomografia. Como fala aquele... Eu não sei o nome em português direito, aquele que você faz com a câmera assim pela barriga, com creme. Endoscopia. Não, com creme você passa na barriga. Que nem na verdade é endoscopia, faz. Né? Não, que a mulher grávida faz pra ver o neném. Ultrassonografia. Ultrassom. É tudo na hora. Você não precisa marcar, você não precisa agendar, nada disso. Entendi. Entendeu? Aí você vai pagar 30% de todo o custo. Mas primeiro você é cuidado. Depois, nem perguntam nada. Você já chega e eles cuidam de você. Você entra na emergência direto. Legal. Então não pergunta se você tem que assinar aqui uma promissória, nada disso. Entendi. Eles te tratam e aí se você não tem condição, você vai na prefeitura e pede uma ajuda. Eles parcelam, faz tudo aquela coisinha, sabe? Entendi. Mas a prioridade é te atender primeiro. Não pergunta se você tem dinheiro, não tem. Entendi. Entendeu? Bacana. Então o sistema lá funciona muito bem. Equipamentos são acessíveis, né? E tem ajuda do governo, caso você precise. Então essa questão social é bem interessante de saúde no Japão. Hoje, assim, agora vamos falar um pouco de alegria também, né? Quem vai para o Japão, que você já está lá há 28 anos, né? 28 anos. O que você indica que a pessoa faça? Locais para passear? É Grande Tóquio que você falou? Sim. Tem Grande Tóquio, você pode ir lá pro lado de Kyoto, onde tem mais histórico, onde tem a história mais ali dos templos mais antigos, né? Sim. Que lá predomina o budismo e o shintoísmo. Sim. Então... Foi bom você tocar também. Hoje a religião que prevalece lá vocês têm muçulmanos? Tem, mas assim, estrangeiros. Sim. Então tem o pessoal que veio, né? Japão é o budismo mesmo. Budismo e shintoísmo mesmo. Né? Eles são bem supersticiosos. Nós temos entre católicos e protestantes 3% apenas de cristão no país. De 100% da população? De 100%, 3% apenas. Juntando com o católico. Sim. Né? E aí você vai em Kyoto, tem aquela questão mais religiosa, templos e tal. Sim. Osaka, né? Você vai encontrar ali o castelo de Osaka, que é histórico, que é do imperador Shogunato, que vem, né? A história do Império do Japão. Depois se dividiu com Tóquio, aí houve toda essa história. A questão de Hiroshima, que parece o Rio de Janeiro. Sim. Hiroshima é uma junção de montanhas com mar. É bonito igual o Rio de Janeiro. Legal. A questão de Hiroshima, né? E outras ilhas do lado de Hiroshima é bem bonito, né? A questão de Tóquio, que é a central. Museus, né? Centros históricos ali também em Tóquio, né? A cidade da tecnologia, que tem ali a cidade dos eletrônicos. Como igual a gente estava conversando, é como você conheceu o Rio de Janeiro. Não dá para fazer, você está lá há anos, não dá. 10 dias, 20 dias. Porque você pode conhecer os pontos principais, mas o dia a dia também do Japão é muito legal. Que aí você conhece algumas lojinhas, você conhece alguns restaurantes mais tradicionais, você sai daqueles pontos turísticos, né? Então você conhece um pouco mais da cultura, você se envolve mais com o japonês, né, nessa área, né? Os japoneses são receptivos? Depende. Por exemplo, para americano, eles são muito receptivos. Estrangeiros da Europa, pessoas de pele clara, cabelo loiro, né? Dependendo dos negros, eles são muito receptivos. Se falou inglês perto deles, eles tratam muito bem. Já para asiáticos, eles são bem racistas. Asiático, você fala pro próprio pessoal da Vietnã, Coreia ali. Coreia, China, eles são bem racistas com o Brasileiros? Brasileiros depende do brasileiro, né? Porque o brasileiro, o grande problema do brasileiro é que ele não sabe respeitar a cultura, não é? Então, o brasileiro chega todo bagunçando, né? Falando alto, tocando em japonês, querendo abraçar, eles não tocam. Eu sei. Tipo, na Europa eu sei. Você que tá em casa assistindo a gente aí, ó, quando for pro Japão, pega leve. Isso aí. Chega como diz o meu amigo jogador de futebol que todo mundo aí conhece, o Romário. Vai entrar, não queira sentar na janela não, fica um pouco em pé, chega devagar. Então você não tem o costume de tocar, de abraçar, de beijar. Não existe isso. Não tem, eu sei. Tocar, né? Oi. E hoje, agora, nesses tempos pra cá, a gente tá vendo eles apertando um pouquinho mais a mão. Que nem se apertava a mão antigamente, né? Então hoje você encontra, já apertando um pouco mais a mão, mas não se toca. Você cumprimenta ele abaixando a cabeça, né? Fala baixo. A questão, por exemplo, você tá no bairro, pastor, você nem sabe se a pessoa tá ou não tá em casa. Não existe barulho no Japão.
É ofensa, é falta de respeito. Sim. Então a pessoa então, vive... essas motos que passam aqui... Não existe, não carro... existe. Não. Essas motos que passam fazendo barulho é a molecada, que a gente chama, uma ganguezinha que existe lá, chamada Bolsozoco, que eles fazem. Mas no dia a dia, você fazer barulho pra um vizinho com música alta, isso não existe. Cantar no trem ou no... Não existe, não existe, tem, né? não existe. Tem o parque, que as pessoas levam lá, a bandinha na parque, né? Sim. Mas esse negócio de você fazer barulho na sua casa e o vizinho escutar a noite inteira... Eu tive na Europa, em alguns países, na Europa tem muito artista de rua. Tem também. Que lá o cara tá tocando sax, tocando piano. Isso existe. E o cara tocando piano... né? Não sei como ele levou o piano para aquela praça, mas ele estava em praça tocando piano. E vi também uma menina tocando saxofone dentro de um, parece que era um túnel. Eu lembro que eu estava indo para uma estação? Não, eu estava indo para o museu de Van Gogh, na Holanda. E aí você passava debaixo tipo de um era tipo um arco, era em cima, não sei se era um viaduto, agora não vem à memória, né? Mas eu lembro que o eco, o acústico que fazia do saxofone, parecia que eram as caixas de som. E lá na frente, que era longa, dava mais ou menos 1 quilômetro, você andando, você passando debaixo daquilo, né? Por causa da acústica, né? Aí você ouvia o cara tá tocando em algum lugar. Quando você via, era a menina lá na frente, pequenininha, com saxofone tocando, com chapéu no chão, recebendo ali ajudas, né? E ela com cara assim... super talentosa, né? E as pessoas param mesmo, ficam prestigiando, né? Eu achei muito bacana. Sim. Então é questão da cultura. Então no Japão pode fazer. Tem. A pessoa pode parar em qualquer lugar lá. Tem pessoas que gravam CD próprio, tocam na rua, colocam também ali um negocinho pra você colocar alguma coisa. Né? Sim, é bem legal, sim, é bem legal. Isso não é mal visto lá então, né? Não, de jeito nenhum. Isso não. Entendi. O que é mal visto é vizinho barulhento. Sim. Né? Ou é você estar no estabelecimento e ficar falando muito alto. Né? No sentido assim de tirar a atenção, atrapalhar o ambiente. Entendi. Né? Então isso é mal visto, né? Você encontra muito isso bem mais assim de Tóquio, muito turismo, né? Então o japonês de Tóquio, ele é um pouco mais aberto nessa área. Se você vai pro interior, aí já é mais difícil. Isso aí, lá tem questão de divisão de províncias. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem leis de províncias, de estados. Lá não. Lá a lei funciona para o país igual ao Brasil. É igual ao Brasil. A lei para todos os estados é... O que muda um pouco é a questão de imposto, que cada um coloca um imposto. Igual aqui também. Depende do estado que você está, você tem um imposto maior ou menor. Isso acontece no tributação. Sentido... Mas no sentido assim, por exemplo, o Japão, o saco de lixo, você paga por ele. Entendi. O saco de lixo. Então, todo mundo leva um lixo, cada estado tem o seu, cada cidade tem o seu saco de lixo. E esse saco de lixo, o valor que você paga nele, você compra uma sacola com 10 sacos dentro, né? E você joga o lixo no seu bairro, o saco de lixo é referente à sua cidade. E aí eles pegam esse dinheiro e destinam para... Se eu não me engano, eles estavam destinando para ajuda de velhinhos, alguma coisa assim. Porque o sistema lá é bem quebrado nessa área. Entendi. É muito idoso. Entendi. Muito idoso. Então, aqui, assim como no Brasil, o sistema de aposentadoria lá também sofre um pouco. Né? Porque é muito idoso. Né? Tanto que Londres a quantidade também. demográfica do Japão vai cair ao invés de subir. Os indianos hoje dominam Londres, né? No Reino Unido ali, a maioria são pessoas da Índia, indianos, por causa das castas. Então tem muita gente com muito laham, né? Muito recurso financeiro. E assim, Londres a população está... A cada dia mais está sumindo. Então, é igual a França com os palestinos lá, os árabes, né? Isso. Tá acontecendo. Nós temos uma grande quantidade de chinês no Japão, né? Coreano, que é do lado ali, né? Sim. O que mais ganha ali é o chinês. Tem muito chinês no Japão, né? Coreano. Aí vem também a comunidade brasileira, é bem grande. Sim. Né? Sim. Mas assim, o caso de eles nominarem não chegou ainda. Entendi. Não chegou. Vocês foram os que praticamente desenvolveram o trem-bala, né? Eu acredito que sim, o Japão. O Japão, né? Eu não sei se foi o Japão ou a China melhorou. Porque a China, ela não inventa nada. Sim. Ela só pega, copia e melhora. Né? Mas eu lembro que os primeiros trem-balas foram, assim, pelo menos que eu li um pouquinho, foi o Japão que criou. Cara, e o trem é fantástico, né? E tem agora esse trem-bala, se eu não me engano, esse último que saiu, ele é por sistema de ímã. Sim.
Ele Flutuando. Ele não toca no chão. Ele não toca no chão. Flutua. É imã positivo e negativo, que segura ele e ao mesmo tempo expele. É como se fosse uma indução, né? É indução, e expele também. Aquilo o troço flutua, né? Então vai mais rápido. Mais rápido. Né? Mas o trem-bala chega mais de 300 km. Hoje todo o Japão é cortado por trens também, né? Tudo. O sistema lá funciona. Sistema ferroviário, né? Sistema ferroviário. O pessoal, muita gente vai trabalhar de trem para Tóquio, né? Porque o estacionamento em Tóquio é muito caro. Muito caro. Entendi. É o maior metro quadrado, mais caro do mundo. É Tóquio. Caramba, o metro quadrado mais caro do mundo. Entendi. E mais populacional, um dos mais populacionais do mundo também. Então, um apartamento pequeno de um quarto é muito caro em Tóquio. Entendeu? Entendi. Tem apartamento pequeno lá de um dormitório, você paga $1.000. Mas legal. É bem caro, assim. Pra gente pegar aí, pra gente já partir já pro final, pra você fazer as considerações finais, eu lembro que você comentou comigo também essa questão dos terremotos, né? Sim. Voltando à questão do terremoto, que eu acabei esquecendo de te perguntar, que você falou que às vezes você tá dormindo e aí toca a sirene. Isso. Mas você já tá acostumado, que você falou que você continua dormindo. Sim. Cara, eu fico imaginando eu num lugar desse, assim, o apavoramento que deve ser. E sempre quem vai, você falou que pega 1 ou 2, 3 terremotos, dependendo do dia. Pode acontecer de pegar e assusta, né? Eu lembro que você falou 2 coisas. Uma é que você tá dormindo lá, mas você tá tranquilo. Sim. Você falou que sacode, que você já tá acostumado. E a outra é que você vê o chão mexer. Quando deu o tsunami, a gente sentiu o chão mexer. Você falou que o chão fica como ondas, né? Fica como ondas. Tem lugar que até rachou o asfalto. Porque ele ficou e foi quebrando, levantou o asfalto e tal, né? Esses são os mais fortes, né? Agora, para quem tá no Japão há muito tempo, terremoto é uma coisa normal. Então você acorda balançando na cama. Aí você olha, você vê, não caiu nada? Não, então vamos dormir. Eu trabalho aqui no Brasil com reforma industrial. Você falou que os prédios também lá, foi a pergunta que eu te fiz também. A gente vai tendo papo. São questão de molas, mas você falou que tem um nome, né? Os prédios sacodem mesmo e não caem. Não cai. Eles são feitos para balançar, né? Eles precisam balançar. Mas qual é o prédio mais alto lá hoje, da Grande Tóquio? Boa pergunta. Assim, dá um chute. Não, tem prédios altos lá, pastor. A Grande Tóquio ela tem mais prédio que altos, assim, mais estruturados que São Paulo. Mas então, eu fico imaginando você, vamos botar aí Você bota um prédio de 15 andares, ele tem pelo menos 7 andares para baixo. Tu tá lá em cima, o negócio deve... Balança. Ele tem que balançar, senão ele quebra. Aí imagina o cara ter uma piscina em casa e ver a água sair da piscina. Isso aí. Ou a banheira, porque ela tem um furô. Sim, o furô. O furô é muito... Toda casa tem furô lá. Sim. Então é normal o japonês, ele toma banho de furô todo dia. Ele entra na água quente Então se sacudir a água, vai igual aqui, ó. Vai balançar. Vai balançar, dependendo sai. Se for forte o terremoto, balança. Rapaz. Entendeu? Então todo... E isso você já tá acostumado? Normal, pastor. Normal. É igual de meus cracudos aqui, lá você não vê cracudo. Lá não vê. Eu passo pelo centro de São Paulo, aqui, aquele monte de gente lá amontoada, falo, nossa, coisa estranha. Lá no Japão não tem isso, né? Tem, mas assim, não nessa magnitude. Tem a moradores de rua. Porque lá eles tratam, né? Lá eles tratam. E outra, lá o consumo de droga é crime. Então você vai preso se você for consumidor. Lá não é igual alguns lugares da Europa que a maconha é permitida. Lá é proibido. Lá é proibido vender e usar. Igual ao Brasil. Só que é o seguinte, lá é cadeia. A pessoa vai presa, na cadeia, ela vai responder um processo, dependendo do caso, ela vai ser encaminhada para um centro de recuperação, ela fica presa em um centro de recuperação, né? Ou ela sai incondicional por ser a primeira vez, acompanhada da assistência social. Entendi. Entendeu? Mas quem usa droga lá vai preso. Responde processo penal. Permitido só cigarro e bebidas, normal, bebida, né? Cigarro, bebida normal. Mas bebida pode comprar para o cara usar em casa, consumir. Não, normal. Lá cigarro, é normal. igual aqui, né? É um povo que bebe muito, pastor japonês. Entendi. Todos eles bebem quase todos os dias. Entendi. E bebe assim de beber mesmo. Mas cerveja ou... Cerveja, uísque, as bebidas japonesas, saquê. Entendi. Que é a cachaça de arroz, né? Comida lá é boa? Boa. Igual ao Brasil? O pessoal pensa que lá só tem peixe cru, né, pastor? Eu não gosto de peixe cru. E você falou também que o sushi é diferente do daqui. Diferente, nada a ver. Sushi não tem... Como é que você falou? O sushi do Brasil, pastor, a grande verdade é que o pessoal só come salmão. Sim. Não é? Sim. Então é salmão com cream cheese. Isso. Lá salmão é um doce. É um doce. Entendi. E não tem aquela popularidade toda. E cream cheese porque existem inúmeros outros peixes que o japonês gosta. Entendi. Então o brasileiro, ele come mais o salmão, né? Entendi. Salmão que... Legal foi que você falou que tem um lá que o cara te serve e você que assa.
Não, tem uns que ele assa na sua frente. Maçarico, né? Isso. E você falou que tem um também que você assa, né? Isso é um churrasco coreano. Tem um churrasco, uma churrasqueira no meio da mesa. Isso. Né, que chama de yakiniku. Ó, viu? Né? Assar carne, yakiniku, né? E aí tem uma churrasqueira no meio da mesa. E aí eles trazem a carne e você mesmo assa no meio da mesa na churrasqueira. Eu vou levar o senhor lá quando você for lá. Legal. Mas isso veio da Coreia. Esse tipo de churrasco veio da Coreia. Sim. Mas lá é muito difundido. Nota de 1 a 10 pro Japão hoje, você que mora lá. Pra tudo. Pra tudo. Pra religião e questão espiritual, 0. É um povo oprimido, é um povo que tem um alto índice de suicídio. Triste, né? 15 minutos um japonês Um país suicida. que tinha tudo para ser... 4 por hora. E é uma potência no mundo, né? 34 mil por ano. Então, a cada 1 hora, 4 japoneses se suicidam. Caramba, então, no sentido espiritual, é uma falência espiritual mesmo, né? Na questão segurança, economia, pastor, top. 10. Pode dar 10. 10. Saúde, atendimento, respeito, cultura, educação. Né? Educação. Na questão de racismo também, são muito fortes no racismo. O japonês, ele é muito... Tem vezes, quando logo nós chegamos, isso lá em 97, 98, 99, às vezes você estava esperando o elevador do seu prédio, chegava uma japonesa, via que você ia subir, ela virava as costas e ia embora. Não subia com você no elevador. É mesmo? É um povo muito racista. Muito racista. Entendi. Melhorou um pouco hoje, né? Mas ainda existe, até pela polícia japonesa, pastor. Se eles pegam um trânsito, uma briga de trânsito, uma batida de trânsito e tal, com um japonês estrangeiro, eles acabam puxando um pouco de sardinha pro japonês. Lá é rei, primeiro-ministro, presidente. Rei, primeiro-ministro. Igual a Bélgica, igual a Holanda, Inglaterra. Entendi. Mas funciona a política lá? Funciona, tá indo bem. Né? Vereadores, lá tem essas coisas? Tem. Deputados, vereadores, senadores, né? Senadores, tem. Sim. Mas lá funciona como a Inglaterra, né? Primeiro-ministro. Legal. A Alemanha também, acho que é, né? Sim. Né? Legal. É isso aí. Legal. Então, pastor, estamos chegando no final do nosso debate. Sei que você está voltando para o Japão. Cara, foi uma honra ter o senhor aqui, assim, sem palavras. Obrigado pelo carinho de estar aqui junto com a gente. Tenho certeza que muitas outras oportunidades surgirão. Né? Desejo muito sucesso no seu regresso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor, a sua família. Né? Que prospere a sua vida, não só material, mas como também a espiritual lá. Que você seja um celeiro de bênçãos na vida das pessoas que estão ali, que eu sei que você está pastoreando um grande povo ali naquele lugar, né? E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, porque eu pastoreio aqui, né? E a gente acabou falando de assuntos até religiosos, né? O meu canal, embora não seja um canal no âmbito religioso, eu não trouxe para a religião como pastor, eu trouxe Fábio e amigos, que eu recebo várias pessoas, né? Vários temas, né? Temas, eu acho legal, mas o nosso... Não foi só o papo religioso, foi o papo também cultural, né? E é bacana. E eu sei que você está num ambiente, porque eu tive, no que eu te falei, na Europa, teria o privilégio de conhecer o Japão, eu acho que deve ser um local muito bacana, mas eu sei que tem os pós e os contras. Né? Sim. E o que eu desejo para você é que a mão de Deus te abençoe naquele lugar, te proteja sempre, te guarde, porque eu sei que é difícil. É aquele versículo, aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? E quem botou a mão no arado, não pode mais olhar para trás, né? Eu não pode olhar para trás. Queria que você falasse uma frase em japonês, pessoal que está em casa aí, depois traduzisse. Dá uma olhadinha para aquela câmera ali, ó. Agradecer ao pastor primeiro. Obrigado, pastor. Amém. Por me receber. Amém. Foi uma bênção estar aqui no Rio de Janeiro, depois de muitos anos. E a igreja é muito receptiva, um povo muito caloroso. Gostei muito do Rio de Janeiro. É um povo muito caloroso, muito receptivo, né? Muito... como anfitrião, o senhor não deixou nada a desejar. Amém, obrigado. Tanto que eu quero voltar. Opa! Né? Mas, Kami-sama... Shukufuku arimasioni. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. Mais uma vez aqui, ó, passando para agradecer aí a Destaque Produções, a Chip 7, a Padaria Delta lá de Ramos e a Clínica Star Saúde. Você que precisa, falamos aqui tanto de questão de medicina, né? Lá no Japão, primeiro mundo. Mas aqui no Brasil você tem aí a Star Saúde, que é um dos nossos patrocinadores aí do nosso canal. E te agradecer pela presença aí. Vai lá, deixa o teu likezinho lá, se inscreve no canal, divulga para os seus amigos, para a pessoa que de repente quer ir lá para o Japão, quer fazer alguma coisa. São algumas informações de muitos assuntos que nós temos, que não dá para falar de tudo, mas dá para você pelo menos ter uma visão aí do que é, para você entender. Eu tenho certeza que nós ajudamos você da melhor forma possível. Obrigado pelo carinho. Pastor, obrigado. Pastor. Pedro Braconô, que está lá no estúdio lá ajudando a gente lá. Pedrão, obrigado aí pelo carinho junto com a Josi, estão lá ajudando a gente.
Deus abençoe sempre. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja sempre. E sempre acompanhe a gente, sempre, toda semana, um vídeo novo no canal para abençoar a sua vida aí e a sua família. Um grande abraço. Vamos aplaudir a todos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.